Então, como eu ia dizendo, é isso. Que bom que vocês estão aqui. O pessoal está chegando. Primeiro eu quero pedir desculpa pelo atraso um pouquinho. A cidade estava um pouco movimentada. Muitos eventos acontecendo por aqui, graças a Deus. Um evento maravilhoso em que nós, G-Rio e, consequentemente, G-Mundo estava presente. Então, estávamos lá representando todos vocês. Eu, o Vini, o Alanzinho, o Marco, a Bimbim, pô, foi muito bacana. O Léo acho que ainda está lá. Então, assim, é um momento, a gente está vivendo a história, é um momento histórico, é um momento que, meu Deus, como é bom saber que nós, como igreja, não somos só um espectador no meio disso tudo, né? Nós somos, de fato, agentes ativos, nós somos agentes transformadores, a gente faz parte da história, a gente está escrevendo a história. E esse capítulo, em especial, necessita disso, necessita de ação, necessita de voz ativa, necessita de estar lá, fazendo coro, abraçando. Eu sei, inclusive eu vou colocar fotos aqui, porque eu posso colocar fotos aqui? Eu acho que eu posso colocar fotos aqui, não posso? Olha aí. Aqui é do nosso irmão, né? Essa visão maravilhosa que ele tem, o Pablo, que ele faz essas fotos lindas. Eu queria tirar essa foto aqui só para agradecer mesmo. Mas aqui, olha aqui, ó. Aí, ó. Olha aí, ó. Olha a Brasília aí, ó. Ah, tô ligado. Setembraço é isso. Setembraço a gente está junto. Nós somos uma igreja online, mas somos assim, ó, nós somos presentes também, nós somos abraço também, nós somos sorriso também. Como eu sou feliz, como eu sou grato a vocês, irmãos, para a gente fazer parte disso. Dá uma sacada nesse bebezinho. Vocês estão vendo aí? São os futuros revolucionários, os caras que vão fazer esse Brasil ser mais lindo. Gente, então, mais uma vez, obrigado. Deixa eu dar um confere aqui, porque eu vim correndo. Hoje eu já peguei moto para estar no Som da Rua, lá na Igreja Luterana da Penha. Cantamos lá, tá bom? Saímos de lá, fomos para Copacabana. Aí de Copacabana já peguei metrô, já peguei ônibus e estou aqui com vocês. Eu estou dando uma olhadinha rápida aqui no pessoal. Eu sei que mais gente vai entrar. Trabalho edifica, exatamente. Eu sei que mais gente vai entrar, mas eu espero que o pessoal, nessa turma que vai entrar agora, que entre os nossos irmãos, né? Porque eu reforço o pedido, eu vou reforçar mais uma vez nos grupos, para que nossos irmãos... ele é um irmão nesse... Esse irmão tinha que entrar, porque ele estava lá comigo. Eu falei, Vini, tu vai entrar? Eu vou entrar, pô. Que isso, como é que... E o Pablo, isso aí, pô. Tamo junto. Se bem que o Pablo estava em todas. Fred também está em todas, pô. O Alanzinho, pô, o Alanzinho também vai aparecer. O Marco aí, meu parceiro, meu companheiro, ativista, na militância. Alanzinho vem de Santa Cruz, amigo. Vai demorar até ele chegar. Alanzinho está indo para Santa Cruz, vai demorar para ele chegar. Mas tá junto, mas ele está sempre junto. Então é isso, irmãos. Muito obrigado. Eu estava acabando de falar assim, eu juro para vocês. Depois vocês perguntem para a Cora. Pô, vai entrar uma turma ainda, e eu tenho certeza aí que vão entrar os varões dessa igreja. Aí começou a pingar. Vini, Marco, chegou o Pablo. É isso. Que bom que vocês entraram. Porque é sobre nós. Essa noite tem muito a ver aqui sobre nós, né? A gente está falando o Setembro Amarelo, não, a gente já falou isso e repete, vamos sempre repetir que o Setembro Amarelo ele não se limita ao setembro e ele também não é para ser visto dessa forma
midiática, não é a palavra que eu queria dizer, mas algo assim raso. Ele é maior, ele se expande por todos os meses e é muito mais profundo. As reflexões que a gente precisa fazer, a realidade que a gente precisa encarar para entender as razões disso tudo, são muito mais largas e profundas do que um simples vai ficar tudo bem. Não é só isso, é muito mais. E a gente tem aprendido isso, que não é só uma frase feita, é um de fato ser presente, é um de fato ser ouvido, atento, é de fato ser um abraço acolhedor, é de fato ser amor. E, como sempre nos últimos 2 domingos eu tenho insistido nisso, somos nós aqui também, estamos nos informando e nos capacitando para entender que, além de sermos ouvidos, além de sermos abraço, colo, somos também aqueles que vão indicar presentes, eu chamaria assim, sabe, de dádivas de Deus, que são pessoas assim, como nosso querido, já a segunda vez aqui com a gente, nosso querido Israel de Deus, que são pessoas que trabalham, sabe, que têm esse dom e essa entrega de trabalhar pela saúde mental. Isso é muito, para mim, isso é muito a mão de Deus na nossa vida, isso é a intercessão de Deus na nossa vida, fazer com que pessoas se dediquem, se esforcem nesse sentido, de entender a dor do outro, trabalhar para dissolver, para encaixar aquilo que está desencaixado e encontrar saídas e caminhar junto. Então, nós como igreja somos acolhimento, nós como igreja somos abraço, mas como igreja também somos aqueles que dizemos, irmão, procura ajuda, porque a gente tem várias indicações aqui, como Israel aqui presente, que podem te ajudar, que podem fazer diferença. Então, por favor, se ajuda, meu irmão. Se ajuda, minha irmã. E essa noite a gente vai falar especificamente, a gente vai falar sobre o tema do combate ao suicídio, da valorização da vida, mas dentro desse nosso universo masculino. Eu agradeço de novo, Israel, pela sua vinda, mais uma vez. Você é um cara muito especial. A primeira vez já foi maravilhoso. Eu sei que essa será também. De coração, eu te agradeço. Você prontamente, o Léo me mandou o áudio lá, ele falou, você prontamente falou, tamo junto, meu irmão, é isso aí. E eu fico muito feliz por isso, porque aqui também é a tua casa, a gente recebe com muito, muito amor. E é isso, pessoal. Eu tenho certeza que vai ser uma noite muito abençoada e muito educativa. E vamos para ela. Não vamos mais demorar. Jael, é contigo, meu irmão. Boa noite. Eu não conferi antes, né? Não fiz o teste. Preciso saber se todos me ouvem e me veem bem. Está chegando para todo mundo aí. Eu tô com um ventilador aqui na cara e eu não sei se tá gerando um ruído excessivo. Se tiver, vocês me sinalizem, porque no lugar que eu tô sem ar-condicionado, então tô com esse ventilador em cima e eu sei que às vezes atrapalha. Então, vamos para cima, turma. Primeiro, vamos às formalidades gerais, aquela parte onde eu inicio agradecendo pela oportunidade de vir falar com essa galera, com esse povo aí, essa turma do bem que tem se movimentado na sociedade de forma efetiva. Já deixo aqui registrado todas as vezes que eu puder participar. Já está no meu coração que eu estarei presente. É muito bom quando a gente tem gente que toca a gente como a gente toca na gente, que a gente quer ser igual. Então, muito bom poder fazer parte desses movimentos. Tá com essa turma aí da garagem. O Léo, apesar dele não estar aqui, né? Vou deixar em registro aí. Uma pessoa que eu tenho muito apreço. A gente se conhece já de longas datas. Tive a oportunidade de estar à mesa com ele algumas vezes. Nossas famílias já sentaram para comungar junto.
em algum momento dessa história, que quando olho para trás, algumas vezes eu falei para ele que chega a dar risada, né, de lembrar do Israel e do Leonardo daquela época, né, porque a gente vai sendo no caminho, vai se transformando, vai aprendendo e vai mudando. Então, quando eu olho para 20 anos atrás, a minha perspectiva teológica, a minha perspectiva de vida enquanto ser humano, enquanto homem, quanto forma de pensar, quanto cosmovisão, são coisas que apontavam para esse cenário que eu estou hoje, mas era algo completamente distinto. Então, tive a oportunidade de sentar com o Léo para falar sobre Bíblia algumas vezes, falar sobre família, falar sobre, enfim, inúmeras coisas. A gente participava de algo que a gente apelidou muito carinhosamente, um projeto que eu tive condição de liderar, que era a Roda dos Esclarecedores, que era um trocadilho para poder a galera sentar, para debater temas da sociedade que emergiam, que borbulhavam na nossa época, pensando de forma subversiva já lá há bastante tempo atrás. Né? A gente já incomodava uma galera na forma de pensar, arrumava pessoas que desconsideravam por conta do pensamento contrário e da forma de perceber o movimento do evangelho distintamente daquilo que a Eclésia estabelecia como critério absoluto para que as pessoas pudessem caminhar na luz. Então, tenho muita alegria sempre de rememorar isso e lembrar que o Léo estava lá junto comigo. Eu sou grato a isso, de depois de tantos esses anos, a gente ainda confluir nos nossos caminhos, apesar da distância, apesar do trabalho. Aí é isso. Então, nesse primeiro momento, é sobre isso, galera. Eu gostaria, e aí eu sei que é voluntário, tá, turma? Mas eu precisava, para poder tentar entender aonde que eu estou nesse movimento de sentar com vocês e conversar sobre o Setembro Amarelo. E eu precisava de ser minimamente voluntário, tá? Se não tiver ninguém, também não tem problema nenhum. Ninguém se sinta constrangido, porque não é nada demais. É um movimento, não é nem de quebra-gelo, mas é de identificação para me saber o desdobramento de até quando eu posso ir e o que eu tenho de material para trabalhar aqui. O Léo me propôs a ideia de uma palestra sobre esse tema, mas eu gosto de interagir com o grupo, porque eu acho que é mais sólido, é mais agregador, eu aprendo também. Então, assim, se você puder me ajudar, eu queria que 3 pessoas, mas aí precisa ser homem, para a gente fechar nesse recorte. 3 homens pudessem, nesse momento, fazer uma. Perdão. Fazer uma apresentação própria. E aí seria: Marcos, fale sobre você. Quem é o Marcos? E aí eu gostaria que o Marcos fizesse sua apresentação, por exemplo, tem o Marco Antônio, tem o Marcos Vinícius, são os nomes que estão aparecendo aqui na tela. Coisa simples, só falar quem é você, para poder ter um termômetro de com quem eu estou lidando e utilizar esse material como forma de trabalho para o que eu tenho preparado para o nosso diálogo de hoje. É possível? Se for, por ordem, sem nenhum tipo de você, aquele ou outro, você abre seu microfone, inicia sua fala, e aí o outro, se quiser, após a fala do um, a gente dá sequência com 3 pessoas, não precisa de mais de 3. 3 já é suficiente. Se a gente tiver 2, ok. Se tiver uma, também tá beleza. Se não tiver ninguém, a gente toca a partir daí. A gente consegue? Então, se a gente consegue, eu gostaria de poder ouvir alguém se voluntariar aí para poder dizer quem é você. Por exemplo, Marcos Vinícius. Quem é o Marcos Vinícius? Poderia se apresentar para o grupo? Poderia, como não? Marcos Vinícius de Souza Farias, filho de Deus, muito amado de Deus, pai da Valentina e do Marcos Antônio, pastor da Gerri e da Gemundo, flamenguista, um cara com várias paradas, advogado,
Advogado também. Músico, cantor, rock and roll, é verdade, quase que esqueço disso. E feliz por estar com vocês aqui. Mais alguma coisa? Mais alguém se voluntaria? Eu posso, Fred. Manda ver, Fred, manda ver. Deixa eu ligar a câmera aqui rapidinho. Tudo bem, Gemundo? Meu nome é Fred, sou de Recife, Pernambuco, Manguetal, terra de Chico Science, Nação Zumbi. Eu tô falando porque são referências minhas, musicais, essas coisas assim, que eu gosto muito. Atualmente, no último ano, eu voltei a estudar. Sou fotógrafo de profissão e tô há um ano em tratamento terapêutico, essas coisas assim. Aí, tipo, até agradeço esse tipo de roda que tá tendo aqui, porque é algo que é um pouco incomum aqui, tipo, de um lugar, como é que eu posso dizer, saudável, que a masculinidade, tipo, possa conversar. Porque desde pequeno sempre foi ensinado pra mim que, tipo, não, a gente tem que guardar algumas coisas assim, a gente tem que ser forte, a gente não pode demonstrar sentimentos, sendo que aquele negócio, quando a gente não demonstra sentimentos, não se expressa, a gente acaba se adoecendo. Que é uma coisa que eu aprendi há pouco tempo em terapia, que, tipo, depressão não é, tipo, o contrário né, de alegria, é o contrário de expressão. Aí, tipo, quando a gente não se expressa, a gente vai acabando ficando doente. É só isso mesmo. Um abraço. Olá. Ah, o Alisson. Boa noite a todos. Boa noite a todos, todas e todos. É um prazer estar aqui com um psicólogo negro. Nunca fui assim, nunca tive uma consulta com nenhum psicólogo de minha cor, né? Tá sendo do caralho. E assim como o nosso amigo Fred, eu sou pernambucano, na cidade vizinha de Paulista, e estou me tratando para o TDAH. Assim, no dia 8 de setembro tive minha consulta com um psiquiatra e tal, mas não foi muito boa, sabe? O psicólogo foi meio frio, assim. Assim, quando vi a cara dele, eu não fui com a cara dele, tipo aquele macho hétero top, sabe? Branco, parecia um cantor sertanejo. E, tipo, ele não queria me dar o medicamento pro meu TDAH, sabe? E, meu pai acabou convencendo ele e tal. Aí me deu, só que eu já tinha, digamos, sido consultado antes, alguns meses antes, em outra policlínica. Essa é minha segunda consulta para o meu tratamento pelo TDAH, de psiquiatria. E, enfim, só está faltando negócio, a consulta do psicólogo para poder negócio comportamental com forma de complementar. Até agora o remédio não tem o efeito esperado, assim, mas enfim, estou me adaptando. Eram três? Ah, fala você também, Marco. Vamos lá. Eu sou Marco Antônio, eu estou aqui na garagem num momento muito especial da minha vida. Tenho 53 anos, sou contador, tenho 2 filhos, uma de 25, o outro de 28, e separei esse ano, depois de 29 anos de casado, né, depois de criado numa igreja tradicional, na Assembleia de Deus. Tenho bipolaridade, diagnosticada aos 19 anos, né? E em algum momento o médico
não sei de onde ele tirou essa ideia, ele disse que eu estava curado, né? Só que não existe cura. Então, de certa forma, ele me deu alta. Aí, depois eu tive uma série de problemas, com problema de dinheiro, com problema com compulsão sexual, assim, eu fiquei, assim, pirado, né, na batatinha mesmo. Aí eu voltei ao tratamento e desde então tá tudo tranquilo. Mas assim, foi um período de muito autoconhecimento, sabe? Porque eu comecei a fazer uma coisa que eu não tinha feito na primeira, quando foi diagnosticada a bipolaridade. Eu comecei a fazer terapia e eu me entreguei de uma forma muito profunda. E nessa terapia, né? E até pela alguma tristeza com a igreja, por conta dos problemas que aconteceu, né? Minha imagem não ficou muito boa, né? Uma pessoa que não sabia, um contador que não sabia gestar dinheiro, que era tesoureiro da igreja, né? Então, assim, que tinha uma certa influência na igreja, fiquei assim meio... E aquilo me abalou muito, me ajudou muito pro autoconhecimento, né? Então, mergulhei muito nisso aí. E daí para zaralhar tudo, né? Descobri que eu sou bissexual. Aí que o negócio ficou doido mesmo, né? Que aí a minha esposa não conseguiu, né, assimilar isso aí. Então, eu estou aqui há uns 2, 3 meses separado, né? E eu fui abraçado aqui pela garagem, né? Eu consegui me encontrar, né? Assim como igual o livro daquela irmã, né? Assim, eu encontrei o direito a ter um Deus, né? Que essa é uma coisa muito louca, né? As pessoas usarem a Bíblia, né? De uma forma que é só para te condenar e que você não tem direito a nada, né? Isso né? É o nitrato de pó de cocô do bandido, né? Do cavalo do bandido, né? Então, assim, foram muitas descobertas. Eu estou vivendo uma segunda vida, né? Assim, literalmente, né? Então, não foi nada fácil, foi um processo realmente de autotrituração muito pesado, sabe? Mas estou sobrevivendo, né? E estou feliz. Feliz porque não há preço que pague a integridade, sabe? De você não viver numa vida em duplicidade, você não ter autoconfiança, né? Então, hoje eu tenho confiança, né? Tô vivendo a minha vida, as coisas que eu tinha vergonha, hoje não me faz mais vergonha, todo mundo conhece, todo mundo sabe, então, tá assim, e tô na minha, né? E é isso. Legal. Bom, queria agradecer a todos que se voluntariaram e fizeram esse movimento de partilha. E aí, assim, por que eu fiz isso? Porque a nossa discussão aqui, ela vai partir desse lugar de autoconhecimento. Então, eu vou trazer alguns temas informativos sobre o Setembro Amarelo, que fala da questão do suicídio, mas muito mais do que dados estatísticos e como o IBGE vê uma coisa, como o Ministério da Saúde vê esse recorte do homem no Brasil, tem a nossa individualidade. E aí eu não sei vocês, desde a nossa escolaridade, e aí a estrutura que a gente vai sendo composto socialmente, não sei se vocês têm a mesma sensação que eu, quando eu solicito para que as pessoas se apresentem, não sei se vocês percebem isso, apesar de o seu trabalho fazer parte da constitutiva de quem é você, da sua família, o seu adoecimento, no geral, a sensação que eu tenho é que todas essas coisas que são pontos de marco no nosso percurso, elas não identificam ou não são a síntese de quem eu sou. Porque, de fato, quem eu sou é um processo que não termina.
Porque nós, enquanto indivíduos, nós somos um constante vir a ser. E aí, teologicamente, a gente poderia discutir a deidade de Deus, que é o único que tem condição de dizer que é alguma coisa. Mas nós, aqui, na efemeridade da nossa finitude, a gente vai sendo. E aí, uma hora, por exemplo, o Marcos Vinícius não era advogado. E hoje ele está advogado. Uma hora ele não teve família e hoje ele tem. Uma hora, entende como uma hora o Marco Antônio foi casado e outra hora, uma hora alguém teve um diagnóstico de TDAH e agora tem. Uma hora não teve um médico. Então a gente vai sendo no processo. Uma hora eu ouvi Chico Sass e outra hora isso me tornou. Então eu vou sendo nesse processo. E quanto mais consciente de si o indivíduo tiver, não é que é melhor, não, que é menos pior. Maior condição o indivíduo tem de lidar com o que meu professor chamava de idiosincrasia, que são esse aglomerado de coisas que nos sucedem todos os dias, que tem a ver com a forma que eu toco o mundo e sou tocado, a forma com que eu aprendi o mundo e com que eu ensino. Então, todas essas coisas que estão na nossa rotina e nos atravessam cotidianamente, elas vão tendo uma melhor condição de moldagem a partir do momento que eu vou dando conta de mergulhar para dentro de mim. E por que eu estou dizendo isso e fiz questão de tomar esse caminho? Boa parte do processo de, seja terapêutico para uma patologia, ou para uma ideação suicida, ou para o fim de um relacionamento abrupto. Descobri que ela me traiu, descobri que eu não era feliz, me sinto um homem desonrado, seja lá qualquer coisa. É mergulho para dentro de quem eu sou. E se eu vivo num sistema, numa sociedade, que eu sou privado ou proibido de ser alguma coisa que foge de uma norma, o que é a norma? O que é o normal? É aquilo que um grupo caracteriza como padrão, e tudo aquilo que foge desse padrão está à margem do que se chama normalidade. Então, se eu não me enquadro nessa norma aqui, eu sou pária. Eu sou pária porque eu adoeci, eu sou pária porque eu não tenho o modelo de masculinidade que disseram que eu tenho que ter nesse presente momento. Eu sou pária porque eu não pertenço ao grupo religioso tal. E aí eu vou sendo excluído e segregado do que se estabelece como norma. E aí, para quem sente, isso é horrível. E assim, eu não sei o quanto ao longo da vida de vocês, equivocadamente, vocês aprenderam que dá para controlar emoções. Isso é um ledo engano que vai sendo propagado, inclusive, por profissionais. As emoções, elas emergem. Felicidade, a tristeza, e são com todos os seres humanos do planeta Terra. Minimamente, a gente consegue gerenciar uma emoção após a emersão. E aí, quem está cristalizado, e aí no sentido de cristalização de adoecido, de rígido, de fixo, não consegue nem perceber a dor, ou não consegue nem perceber a alegria, não consegue nem perceber o medo. A pessoa funciona com um mecanismo para que essa emoção, quando emerja, vaze para qualquer outro canto, porque vai emergir e eu não dê conta de gerenciar ou vivenciar, que é o melhor dos mundos, esse processo que é meu. Então, de novo, vamos voltar para a página 1. Se eu sou uma pessoa que me identifico como homem, nesse recorte de espaço-tempo, e eu tenho que isso ou aquilo, fica muito difícil de eu dar conta desse adoecer que é comum ou potencialmente comum a todos os seres humanos da Terra. Então, o Setembro Amarelo, ele mais do que levantar uma bandeira, ele acende um farol, para que nesse momento
As pessoas olham para esse lugar. Então, todos os meses tem uma cor, tem uma indicação para que alguém perceba algo. E no Setembro Amarelo, a gente está aqui acendendo um farol bem alto ou bem luminoso para quem está preso ou está perdido no meio de algum lugar consiga apontar para um caminho. Porque é isso. Se eu não sei o que fazer, o que eu faço? O que eu faço quando eu não sei o que fazer? A pessoa nunca fez uma sopa na vida dela. Nunca. E não tem habilidade alguma com culinária. Ela não sabe nem se a água entra antes ou depois. A probabilidade desse prato chamado sopa dar problema é grande. E aí eu estou externando aqui um exemplo chulo e frívolo em comparação à sua saúde, ao que um homem pode fazer com a saúde mental, para poder construir uma analogia nesse sentido de que se não tem uma luz dizendo que você precisa procurar ajuda para a sua especificidade, porque tem alguém como o Marco Antônio partilhou com a gente aqui, que tem um problema de bipolaridade, que precisa de um acompanhamento, essa pessoa em estado de mania, por exemplo, vou usar esse exemplo, tá, Marcos, com sua permissão, num estado de mania, ela precisa saber, ela precisa conhecer-se a si, a despeito do desregular dos hormônios dela, que ela tem que isso ou aquilo outro. E esse movimento não é só o remédio que resolve, é uma busca por eu mesmo. E aí, se eu sou pai, se eu sou irmão de alguém, como eu vivencio esse meu aprofundar? Se eu sou filho de alguém, se eu sou parceiro de alguém, como é que é isso para mim? Se eu não estou dando conta nem de saber quem eu sou. Me disseram que eu tenho que ter uma idade, eu tenho que ter uma profissão, eu tenho que ser do bem, e aí eu vou tentando ocupar essa norma com o modelo que alguém disse e nada disso me veste. Só estou sentindo dor aqui com vontade de desistir. Vivenciando um processo de ideação suicida sem nem saber por que eu estou vivenciando isso. Porque, primariamente, eu não sei nem quem eu sou. Então, beleza. Para partir para a discussão de como o homem deveria ou não, a gente precisa minimamente aceitar ou dar crédito de eu me conheço de verdade nesse meus sei lá quantos anos de existência, porque assim, eu já tive 19, 20 anos, hoje eu tenho 41, e com 19, 20 anos eu acreditava. Mas assim, eu acreditava mesmo que eu sabia de alguma coisa. E aí, de novo, quando eu olho para esse cenário lá de trás e vejo o quanto eu aprendi, quanto eu busco condição de aprendizado, fica muito claro que eu não sei. Não sei hoje e sabia menos ainda naquela época, nesse vir a ser no mundo. Então, bom, ponto de partida dito, esse lugar aí de antes de eu querer salvar o mundo, eu preciso conhecer a mim mesmo, que senão a gente vira frase dita pelo Emicida, né? Só água na geladeira e eu querendo salvar o mundo. Então tem uma disposição gigante para ajudar todo mundo, menos a mim. Pode deixar que eu resolvo, eu sou o famoso pau para toda obra, eu dou jeito, a minha vida inteira eu fui feito de resolver coisas. Mas na hora que eu preciso me priorizar, na hora que eu preciso me colocar na condição de olhar para mim, aí é muito difícil, né? Eu trabalho muito, eu tenho que cuidar de muita gente. Se eu não tenho tempo para mim, como é que eu partilho aquilo que eu tenho? Então, eu começo a minha jornada com um lugar de inverdade, acreditando que a minha verdade está fazendo valer o mundo. Dá para partilhar um pão em dois quando eu tenho um pão. Quando eu não tenho pão nenhum, eu não partilho. Não! Jael, a gente aqui criando um milagre, que vai aparecer um pão para partilhar. O pão que apareceu foi para você também, que não tinha nada. Você não é o provedor do milagre não, tá? Você é participante do meio.
Então, para você ser homem de verdade, para você ser gente de verdade, primeiro você cuida de você. Você entende seus limites, entende as suas falhas, seus equívocos, os seus tetos, os seus baixos, as suas fraquezas, incertezas, e a partir dos seus parâmetros e a aceitação desses lugares, é aí que você pode caminhar para o mundo. Ah, mas aí eu já estou caminhando, tem mó tempão. Pô, que bom que a gente hoje está sentando aqui para trocar essa ideia. Que talvez você esteja caminhando errado sem perceber. E isso serve para homens e mulheres. Ah, não, o importante é caminhar. É, sim, eu concordo, o importante é caminhar. Mas a partir do momento que você descobre que 1 mais 1 é 2, então passa a ter uma normativa nesse sentido de você ter que se cuidar. Você precisar olhar para você. Todos os cuidados serão similares para todas as pessoas? Não. Por isso que o processo terapêutico ele é individual, engloba cada indivíduo com as experienciar e desenvolver a partir da sua lógica. Beleza? Então vamos partir para os dados aqui. Trouxe alguns números que são Já para mim, pelo menos, para mim, pelo menos, o teu link está oscilando um pouco. Oi. Não é verdade? Vocês estão tendo o mesmo problema? Está oscilando Deu um uma pouco. travadinha. Eita. Deixa eu ver se eu troco aqui a rede para ver se funciona. Ficou bom? Eu dei uma trocada de rede aqui para poder ver se funciona. Se travar, se alguém perdeu a linha de raciocínio, aí me avisa. Quando a gente fala de suicídio, de Setembro Amarelo, que aí seria o fim. Lidar com a questão do suicídio seria o fim da trilha, o fim do trilho desse trem. Eu acho que eu acredito que para desenvolvimento da saúde masculina, a gente tem que voltar alguns passos. Para a gente chegar no peraí, eu estando à mão para que você não faleça, que você deixe de ter esse desejo de abrir mão da sua vida, a gente tem que regredir alguns passos, porque esses são os indicadores que apontam para esse lugar do fim, do sem solução. Quando a gente pensa em Brasil, a perspectiva de vida masculina hoje é de 74,1, salvo engano, e para as mulheres de 79,4. Por que as mulheres vivem mais? Dezenas de fatores contribuem para que os homens tenham a sua vida abreviada. E assim, os fatores externos são os mais diversos, que vão desde condição de trabalho até não cuidado com a sua saúde física. Então, para os homens que estão aqui, que as mulheres elas já têm isso na sua cultura muito bem desenvolvida. Então vão lá semestralmente, minimamente, quando estão sem tempo, que trabalham muito, anualmente, fazer o seu preventivo. E aí quando fala de processo de autocuidado, que não vou ali investir na minha qualidade de vida, a gente não tem nem essa percepção desenvolvida. Vou ali, a urologista, investir na minha longevidade ou na qualidade de vida da minha longevidade. O que eu ouço nas rodas de conversa só fica doente quem procura doença. Só fica doente quem vai no médico. Se eu estou aqui... Então, por que a mulher faz o preventivo? Porque é um pensamento de construção que tende à lógica. Porque verificando regularmente se diminui a incidência de um câncer de colo de útero, de uma correção de um pH. Agora o homem não. O homem precisa estar estragadíssimo para ir ao médico. Não, mas eu não estou aguentando, precisa de 10 para me carregar, porque assim, eu preciso trabalhar, eu tenho que trazer o sustento. Todas essas coisas são verdade, mas se você
entende que a sua vida precisa ser abreviada no meio do processo, você já entendeu errado. Se você não entende que cuidar da sua saúde física é algo que te auxilia a cuidar de quem você ama, você não ama de verdade, ou não entendeu como você deve amar de verdade. Bom, tem esses pares aqui, sou pai de alguém, sou filho de alguém, sou irmão de alguém, que eu digo que amo, que eu abraço, mas assim, eu tô aí para morrer a qualquer hora. Não sou egóico para você? Não sou meio egotípico de eu sou brabo o suficiente para poder eu negligenciar que eu sou um humano que preciso de ajuda? Isso é um recorte que foi construído socioculturalmente. E é aí que precisa de você, do outro, voltar para entender que o urologista, inclusive fazer um exame de próstata, não te torna menos quem você é. Porque se eu sinto que eu sou menos quem eu sou por eu fazer o exame A ou B, você percebe o tamanho do gap que existe antes de eu falar sobre, pô, não tira a tua vida não que vale a pena. A pessoa ela não consegue validar quem ela é no mundo para ela mesma. Porque se os meus amigos sabem que eu vou fazer um exame urológico, isso vai gerar chacota e eu tenho muito problema em ser zoado no coletivo. Eu tenho muito problema em ampliar a minha sexualidade porque o outro acha isso ou aquilo. Eu tenho muito problema com cuidar da minha saúde peniana porque eu vou falar com quem isso? Eu opto em transmitir uma doença para o meu parceiro ou parceira, ao invés de buscar auxílio, porque desde sempre eu tenho vergonha disso. Eu vou ficar pelado na frente de outro cara? Tá maluco. As nossas discussões passam. Qual é o tamanho do falo que vale a pena? Qual é o tamanho do pênis que eu tenho que ter para me estar com os peitos estufados diante de uma mulher? Olha de onde parte a nossa discussão. O brasileiro, e esse é um recorte da nossa saúde masculina brasileira, fala muito de sexo e pouquíssimo sobre sexualidade, porque não existe espaço para eu ser vulnerável sobre nada. Eu não posso dizer que eu não sei. Eu entro no jogo com a roda girando, fingindo que sei. E aí eu vou tateando no escuro um monte de coisa que disseram, com um monte de modelos que existe pela internet, fingindo que sei, porque não tem pares para eu trocar isso. Vem cá, e quando eu não consigo ter ereção, o que eu faço? Ninguém sabe explicar, pô. Mente aí, pô. Diz que ela é gostosa. Sei lá, repete o que tá todo mundo dizendo há centenas e milhares de anos. Vai mudar esse jogo por quê agora? E assim, esse ser humano está sofrendo. Esse teve coragem de pelo menos perguntar. A maioria finge que está tudo bem. E o buraco e o vazio vai só aumentando. Porque não existe espaço qualitativo para que eu exponha as minhas fraquezas, as minhas vulnerabilidades. Não existe espaço qualitativo na minha construção de criança e desenvolvimento, e aí isso é para os pais, que já são adultos, para a criança aprender. Porque a criança vai aprender a mentir, a criança vai errar, mesmo depois de ter sido ensinado. Não existe esse espaço. Existe espaço de punição, porque eu aprendi assim e deu certo. Deu certo? Deu mesmo certo? No último papo que eu participei, na última conversa que eu tive com homens, o tema era sobre agressão a menor, e aí a maioria dos pais ali foram vivenciar a experiência do aprendizado do espancamento. Eu não sei se vocês passaram por esse lugar, mas eu passei também. E aí, na cabeça quase de todos, era unânime que bater faz parte. Esse é o caminho, pô. Pô, eu tô aqui, pô.
Eu não estou aqui, eu não estou trabalhando, eu não estou roubando, não estou matando ninguém, eu estou aqui. Tá aí, inclusive, repetindo e reproduzindo o mesmo comportamento que você recebeu dos seus pais, fazendo disso uma cadeia infindável de agressão e não lugar de fala e aprendizado. E você e eu só fazemos isso porque a gente não sabe. E o buraco aí dentro só vai aumentando. Só vai aumentando. Eu não queria que o meu filho isso, ou não queria que o meu filho aquilo. E aí o meu filho, que não é uma extensão da minha história, que não é uma extensão do meu eu, tange para um lugar que é diferente daquilo que eu acredito ser bom, justo, correto, amável, afável. E aí pronto. Foi para lá, aí a gente usa uma frase do conservadorismo de direita. Eu prefiro que morra do que virar A, B, C. Entende? Porque o buraco dentro de mim, sobre mim, é muito grande e eu não dou conta daquilo outro que está acontecendo. Eu não dou conta do que o outro faz com a sexualidade dele, por isso me irrita muito. Eu não dou conta de como o meu parceiro ou minha parceira desenvolve a sexualidade dela e as experiências dela. Por isso que eu privo. Por isso que os meus traços narcisistas eles explodem dentro de mim e eu persigo, eu quero controlar, eu subjugo, eu utilizo a religião como parâmetro de supressão do outro. E o buraco de dentro só vai aumentando. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Esse homem que chega no lugar do suicídio, ele passa por uma jornada de adoecimento. Esse homem que mata mais percentualmente no Brasil, esse homem que dos 19 aos 24 anos tem uma incidência absurda de acidente de trânsito, maior do que a figura feminina, porque tem a ver com a jornada dele. Esse homem que se coloca numa condição laboral de ter 1, 2, 3 empregos, tá trazendo sustento dentro de casa, isso tem a ver com a jornada dele. Então, se eu não consigo saber quem eu sou, se eu não consigo dizer, oi, eu sou Israel, e nesse momento eu sou o cara que tá sofrendo pra cacete, tô perdido na minha jornada. É nesse momento. Eu sei que eu não sou condenado a viver o sofrimento para sempre, mas nesse momento eu tô sofrendo muito porque eu perdi quem eu amava. Estou sofrendo muito porque tudo que eu queria ser um pai amável e eu sou um violador do meu filho, da minha parceira, ou eu sempre fui um invejoso do meu irmão. Assumir quem se é. Eu passo porque a teoria paradoxal da mudança ela vai afirmar que o indivíduo só muda, ele só tem condição de mudança quando ele aceita quem ele é. Se eu aceito quem eu sou naquele momento, aí eu tenho condição de trabalhar isso. Enquanto eu vou negando isso, de que eu não sou uma pessoa que preciso aprender sobre sexualidade, a começar da minha, tirar do parceiro ou parceira que está comigo. Se eu sou uma pessoa que eu preciso entender e aprender sobre os cuidados do meu corpo, se eu sou uma pessoa que eu não consigo sentar para aprender com meu filho e desenvolver uma relação saudável, se eu sou uma pessoa que eu sou invejoso e não consigo lidar com a minha inveja, se eu sou uma pessoa que sou amargurada e não consigo lidar com rancor, se eu sou uma pessoa, e aí pesa para a maioria dos caras, que sou orgulhoso e resolvo tudo e não preciso de ninguém, eu vou dar meu jeito e aí eu preciso arrancar dedos e pernas para dar conta de fazer algo que era simples, só esticar a mão para ser. Se eu sou essa pessoa, lamento te trazer essa informação, que você vai fazer parte da estatística que vai morrer antes, porque você não sabe quem você é. E você só vai mudar quem você é se você aceitar que você é assim. E aceitar quem eu sou leva tempo, porque eu preciso me ver na minha falha, eu preciso me ver na minha ira, na minha raiva, no meu medo, quando eu me escondo. Se você não consegue isso, a trilha lá do final, que é o suicídio, ele é só o final. Que talvez um bombeiro vai te agarrar, vai dizer para você não se jogar da ponte, sei lá o quê. Isso é só o final. O Setembro Amarelo é uma luz que a gente está acendendo para os caras olharem para dentro
e perceber o quanto de bosta a gente vem plantando, querendo colher flores e lírios. A gente só vai colher vala e podridão, porque é muito tempo plantando coisa errada. E se isso soa agressivo, se soa apontador para você, foi mal aí, pô. Só tenho isso para te dizer. Talvez no final ceder o meu contato para que a gente construa um processo terapêutico agregador ou com qualquer outro profissional. Mas assim, como é que eu acesso esse lugar a partir da sua consciência, só dizendo que homens vivem menos que mulher e aí os fatores sociais são os mais diversos, segundo o IBGE? Como é que eu te acesso dizendo que a probabilidade de homens encontrarem lugares para conversar, a cada 10 homens, 3 homens no Brasil encontram um lugar? Como é que eu te acesso? Eu acho que falta um pouco mais desse lugar do... Acorda aí, mano. Vamos que você só tem o hoje. Passou, tipo. Sua história aconteceu, a gente não vai nem arrumar o culpado. A gente está aqui muito mais para resolver. Tu não vai ficar aqui atrás. É porque assim, se eu sou vítima do meu pai, da minha mãe, da sociedade, isso aí é apanhado histórico só. Para hoje tem. É o que a gente tem condição de fazer com isso. Que me aconteceu até agora. Porque até agora eu estava plantando isso daí, eu nem sabia que eu estava plantando. Mas mais para esse cenário aqui de ser alguém que eu me orgulho de ser, a despeito da percepção e concepção de todos. Primeiro eu, para construir essa massa, e eu ter esse pão aqui, ó, tem isso aqui, Marco, para partilhar contigo. Tu quer partilhar comigo? Aí o Marco diz assim, quero sim. Então aqui é Israel e eu tenho isso aqui para partilhar. Tem essas partes meio feias aqui, que também sou eu. Mas eu estou tentando melhorar, porque eu já consigo olhar para mim. Agora, quando eu finjo que eu sou bom, eu finjo que eu pertenço à norma, eu vou criando um monte de buraco e vazio dentro de mim, que aí a vida sociocognitivamente vai deixando de perder, vai deixando de ter o sentido. É isso. Já é uma droga mesmo. Não estou entrando aqui na concepção das sinapses neurais e de falta de qualquer tipo de substância que gere um processo depressivo no tripé do que a gente entende na área da saúde hoje, do que é depressão. Estou falando da construção de um ser que está no mundo e funciona de forma coletiva e está fingindo que está tudo bem. Fingindo que está tudo bem com a sua saúde, fingindo que está tudo bem com as emoções que ele vaza para o mundo, fingindo que está tudo bem como eu funciono, fingindo que está tudo bem no dia que eu estou alegre, fingindo que está tudo bem no dia que eu estou triste, descontando as minhas emoções em drogas, em sucessões de parceiras, em repetições sistemáticas sobre aquilo que eu finjo ser correto. E aí eu vou para a minha reunião de domingo, eu canto os meus louvores, eu participo de uma comunidade maneira, que é subversiva, e continuo me enganando, colocando a culpa no sei lá quem, ou dizendo que não é nada disso não, eu só sou um segregado. Quando na verdade eu deveria... Parou. Deixa eu olhar para mim um pouquinho aqui. E olhar para mim um pouquinho aqui, não é você abrir mão de nada que você está fazendo, não. É só um movimento de autocuidado para fazer com excelência aquilo que você se propôs a fazer no mundo. Então faz sentido para você que o movimento a ponta lá do iceberg, que é o Brasil está em 8º lugar no ranking mundial de país que mais gera pessoas depressivas, do país na América Latina ser o top 1 de funções de trabalho que estressam mais as pessoas, em toda a América Latina, nesse mundão de meu Deus. Você consegue entender que isso tem a ver com um processo? E não tem como eu mudar
nem eu, nem qualquer profissional, mudar esse cenário global porque a gente quer que mude. Mas o que me é possível é aceitar um convite de um amigo para poder vir aqui falar meia dúzia de verdades que você está talvez cansado de ouvir, mas não teve coragem nunca de se mover para resolver isso. Nunca. Nem quando o Espírito Santo te tocou, que você disse chorando que ia mudar essa condição do que você acredita está errado e dentro de você, de como você se movimenta em amor ou não diante do seu igual, você não consegue. E isso tem a ver com o enrijecimento da armadura que você vestiu para poder tocar ela ao longo da sua vida. Faz sentido para você isso que eu estou falando? Ou é um monte de abobrinha de um cara que você nem conhece e está aqui de noite trocando essa ideia? Então, beleza. Subiu o coração, tem palminha. Eu tô entendendo que faz sentido. Eu não sei, porque o Léo não está aqui, da outra vez foi ele que me balizou, e eu peço ajuda ao Marco, quanto tempo eu tenho. Eu estou meio na minha cabeça aqui, construindo um pensamento, mas eu estou perdido na minha quantidade de tempo. Vamos junto. Vamos construir junto. Temos tempo. Então tá bom. Foi o Marco que falou, não foi eu não, tá? Então beleza. Deixa eu abrir aqui para a gente dar start nesses dados aqui que eu trouxe anotados. Quem já ouviu O Menino Não Chora? Eu acho que faz parte do recorte social brasileiro ouvir que menino não tem que chorar. E aí, assim, O Menino Não Chora tem um monte de implicação na nossa construção enquanto homem. Suprimir o choro gera uma quantidade de dano emocional que, assim, vocês não fazem ideia, assim, real mesmo. Supressão de ideias gera uma quantidade de danos, porque, assim, o que era para estar no mundo fica ricocheteando. Utilize essa metáfora. E dentro de você, sem condição de sair. Quantas feridas potencialmente isso pode causar? A construção da ideia de trauma, seja ele qual for, o de guerra, o relacional, o de assalto, o de traição, a construção central do trauma é condição de não elaboração de. Se você não conseguiu falar sobre, não conseguiu elaborar, dar corpo, sabe? Aquela sensação amorfa, sem forma. Se você não conseguiu, com a sua fala, com a sua elaboração, dar forma àquela dor, vai gerar trauma. E trauma gera problema. Então, se o menino não pode chorar e torna o jovem que não pode chorar e se torna o adulto que não sabe mais como chorar, seja lá por qual motivo, pense nesse ser humano, na quantidade de coisas que ele tem dentro de si e que ficam girando ou ricocheteando, dependendo da analogia, e não sai para fora. Eu já tive a oportunidade de atender algumas pessoas que vieram com a queixa para o processo terapêutico do medo, do meu pai, minha mãe, minha mulher morreu e eu ainda não consegui chorar. E a pessoa estava com raiva de si, porque até aquele presente momento não tinha conseguido pôr lágrimas para fora. E a descoberta, quase que unânime, é: eu acho que eu nunca chorei na minha vida. E a emoção tá pedindo para sair, pedindo para ir para o mundo, porque é isso, e os indivíduos estão retendo porque alguém disse que não. Ah, Israel, mas e aí? Comigo aconteceu assim também. Eu apanhei e eu não podia pôr as minhas emoções para fora. E agora? Não, agora você está ouvindo que você precisa cuidar disso. Vai ter que construir pontes para suas lágrimas acessarem as suas emoções. E vai te dar um trabalho, porque são 20, 30, 40 anos você fazendo
esse movimento repetitivo de forma sucessiva, de reter. Você ficou muito bom nisso. E desaprender dá trabalho. Assim como aprender qualquer coisa nova, dá trabalho. Então, pensar no suicídio é falar sobre o final do trilho do trem. Antes disso, a gente, enquanto homem, precisa sentar em um monte de roda para poder debater sobre um monte de tema. Porque, assim, se eu abro o microfone aqui para perguntar o que é ser homem, com a quantidade de homens que tem aqui, ou de mulheres que tem aqui, a gente vai ter um monte de definição. E talvez nenhuma delas defina quem você é. Porque ser homem é uma construção social. A função homem, pô, quantas e quantas a gente já teve ao longo da história da humanidade. Então, se eu não me percebo enquanto indivíduo, se choro ou se não choro, se dói ou se não dói, se quer ou se não quer, se minto ou se não minto, se almejo ou não, se trai ou se não trai, se eu não consigo fazer essa leitura de mim a priori, se eu não consigo afastar, é como se fosse assim, ó. As nossas emoções, os nossos desejos, são como as nuvens no céu. O céu não é a nuvem. Se o céu acha que é nuvem, se ele se perde nesse lugar de eu sou a nuvem, ele é incapaz de ver a emoção chegando e construir estratégias para lidar com isso. O céu está aqui, ó. Aqui como é que ela vem carregada. Olha como é que vem. Olha como é que essa emoção está vindo agora. Olha como é que o que fulano disse, ou o botão que o fulano tocou em mim, trouxe essa nuvem aqui. Eu sou o céu. E eu estou vendo essa emoção vindo. Se eu não tenho condição de observar essa emoção que vem em mim, e eu estou perdido, me confundindo, se eu sou tempestade, se eu sou um dia ensolarado. Vocês conseguem? Faz sentido essa analogia de a minha emoção, ela faz parte de mim, ela está aqui, me permeia, mas ela não sabe, não é eu na minha totalidade. Para uma criança olhando para o alto, a nuvem é céu, mas o céu sabe que ele tem as diferenças da atmosfera, onde tem oxigênio, quais são os meus limites, onde toca na terra. Você entende que a diferença todo esse aspecto do que eu vou me constituindo, no que é ser homem, ele precisa ter esse movimento de conhecimento de quem eu sou na minha jornada, para mim poder eu conseguir lidar minimamente com os meus insucessos, as minhas alegrias, as minhas falhas. Porque no dia da dor, porque ela vai chegar para todo mundo, eu tenho que estar pronto. Pronto para quê? Para sobreviver essa avalanche de coisas que socialmente nos toca, que emocionalmente nos veste. Faz sentido, turma, para vocês? Então, beleza. Eu não sei qual recortes a turma daqui se encontra a nível de solidão emocional, porque é muito comum a gente estar cercado de gente e estar sozinho. De não ter a seguridade emocional de contar com o outro. E isso vem do lugar, inclusive, da minha blindagem, de como eu me relaciono com os meus pares e os meus iguais diante do mundo. Então, se você vivencia essa experiência de solidão emocional, potencialmente você faz parte do grupo que tem maior indicação para o suicídio. A despeito da quantidade de pessoas que te cercam. Ela está lá em Copacabana hoje na marcha, foi lá celebrar, levantar uma bandeira, centenas de milhares de pessoas, e o camarada está sozinho, fingindo que está cheio de gente, porque não consegue lidar com as próprias emoções. Não tem tamanho nem maturidade para falar disso com ninguém. E aí os problemas vão se desdobrando, porque não existe espaço para que a gente possa falar disso. E os espaços não existem porque ninguém está cuidando disso para construir espaço, para que pessoas venham nesse espaço,
falem sobre isso, se sintam seguras e aprendam a lidar com as suas emoções. O lugar do processo terapêutico, ele precisa existir, mas é historicamente validado que é no grupo, que é na relação que a gente adoece e é na relação que a gente se cura. Não foi eu que conheço a frase, foi Fritz Perls que trouxe isso como elemento constitutivo na teoria das massas também. É no processo relacional. Então, se eu estou com gente que não dá conta de ser gente, com aquela gente que a gente gosta de ter perto, o que eu faço? Faço parte do grupo que potencialmente está lá caminhando para a ideação suicida. Como é que eu faço para sair desse grupo? Primeiro você tem que caminhar para dentro, pai. Para conseguir dar conta das suas emoções, descobrir quem você é. Um outro fator importante é que isolamento social leva os caras a se matarem. Começou a se isolar socialmente, e aí a emoção já está em frangalhos por conta de toda essa discussão aí que a gente está tendo ao longo dessa noite de hoje. Então, começou a se isolar socialmente, emocionalmente, existe uma predisposição de pessoas que se isolam a darem cabo da sua própria vida. Então, estou lá com meu amigo, meu indivíduo, que começou a fingir que está tudo bem, mas cada vez mais ele se afasta daquilo que ele diz que ama. Luz amarela ligada. Luz amarela ligada porque entrou no grupo potencial para colocar em desvalia aquilo que ele não valora mais. E isso pode acontecer pela perda de um ente querido, pode acontecer por um desligamento no trabalho, pode acontecer porque o meu pet morreu, pode acontecer por qualquer motivo. E aí, se eu não estou consciente de mim, eu não consigo... Ei! Ô, reverendo, tá ruim para mim aqui, cara. Ô, fulano, tô te ligando porque eu preciso conversar com alguém, porque a minha mente, ela não para. A minha mente, ela tá barulhenta, assim, num nível, e eu não consigo parar de pensar que tirar a vida é o melhor do cenário. Se eu não tenho um espaço para que eu possa falar isso, mas antes do espaço eu tenho consciência do que está acontecendo comigo, eu entro naquele grupo lá que potencialmente vai dar cabo da sua própria vida. E aí, turma, eu não sei qual é a proposta da garagem enquanto instituição e nem enquanto estrutura para acolher os seus próprios homens. Não sei se vocês têm ideia de construir espaços virtuais para que a turma possa sentar e falar de forma não acusatória, de forma acolhedora, de forma idealizadora de ponte para que as pessoas possam buscar os seus próprios auxílios. Não sei como a Igreja Garagem pensa nisso, mas fica aqui o meu apelo para que os caras sentem para conversar. E conversar sobre tudo. Colocar na mesa as discussões mais simples. Seja rir de piadas ofensivas ou falar sobre o seu desempenho sexual que você nunca teve oportunidade de conversar com ninguém. Fica aqui o apelo, /incentivo, /sugestão, porque Setembro Amarelo, falar de suicídio, nada mais é do que ligar um farol para dizer: a tua jornada pode ter sido construída num caminho ruim. E o que tem para você agora é olhar para isso e construir novas estratégias para dar conta de quem você é no mundo hoje. Quem é que eu tenho que ser? Isso é uma escolha sua. Única e exclusivamente sua. Bancar quem você vai ser na sua jornada. Agora, se te incomoda, se o que você, como pessoa, na sua experiência, vivencia, ou está travado para vivenciar coisas que você gostaria de vivenciar,
Então, esse é o momento. Essa é a oportunidade para que você consiga aí dar esse start na sua vida. Beleza, turma? Eu vou pedir permissão ao Marcos abrir aí para quem quiser fazer pergunta, e aí tá aberto para quem quiser mesmo, os caras, para os homens, para as mulheres. Então, assim, fica